embora representem 21% da população brasileira, muitos adolescentes não têm acesso aos serviços de saúde. E é justamente nessa faixa etária que o trabalho de prevenção seria mais determinante. Isso porque as mudanças orgânicas e psicológicas que ocorrem nessa fase da vida expõem esses adolescentes a uma série de fatores de risco, como o uso abusivo de álcool, cigarro e drogas e a prática sexual precoce ou desprotegida. A atenção básica é a porta de entrada da saúde pública. Nesse contexto, os enfermeiros têm a oportunidade e o desafio, no sentido mais amplo, de cuidar da saúde desses jovens. Enfermagem e prevenção, o cuidado com o adolescente. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossas convidadas são a coordenadora do curso de enfermagem da FMP-FASE, Miriam Heidmann, e a aluna do 9º período do curso de enfermagem da FMP-FASE, Simone Azevedo. Muito bem-vindas, obrigada pela participação. Obrigada. Obrigada também. Antes da gente falar dos adolescentes especificamente, vamos esclarecer assim, qual o papel do enfermeiro na atenção básica em saúde? Bem, o enfermeiro trabalha em todas as etapas, desde antes da doença aparecer até a cura e a reabilitação. Então, nós dizemos que nós trabalhamos na prevenção primária, que é aquele ambiente suscetível à doença em que nós já podemos intervir e prevenir alguma complicação aí. Na secundária, em que nós trabalhamos já os diagnósticos precoces e interceptamos um processo de uma doença que possa existir. E a terciária, que é a reabilitação, né? É o processo de cura, é o processo de restabelecimento e de retorno à sua vida normal. É um papel bem amplo, né, Miriam? É muito amplo. Eu sempre falo que você nasce, você morre e tem um enfermeiro por perto, né? É aquele profissional que está sempre presente. Mas a imagem que a maior parte das pessoas faz da enfermagem ainda é muito limitada, né? Sim, eu acredito, pela minha experiência, que isso já mudou bastante, mas ainda está longe de ser o que deveria ser. Né? É um profissional habilitado do jeito que o enfermeiro é, né? Que além de fazer sua graduação, faz pós, faz residência, faz mestrado, faz doutorado, tudo em função de um cuidado de melhor qualidade. Então, realmente, nesse sentido, ainda existe um desconhecimento. O imaginário social ainda não construiu uma imagem com relação a esse profissional. Mas nós estamos desenvolvendo a nossa parte. Né? Eu acho que esse nosso compromisso, é esse o nosso desafio. E vamos ver, né? A educação do paciente, né? O enfermeiro como educador. Os enfermeiros são, ou pelo menos deveriam ser, agentes de informação, né? Não só de informação, mas eu iria mais longe. Na desconstrução e construção de novos valores com relação a si próprio, a sua família e a comunidade. Então, esse trabalho de educação do enfermeiro, ele passa pela informação, mas ele transcende na hora que ele muda um comportamento, um hábito, uma atitude, uma forma de ver a vida, ver a si mesmo e ver o mundo. E aí a gente entra na questão da saúde muito mais ampla, Com certeza. né? Que não vai só na questão medicamentosa, e sim na mudança do estilo de vida. Perfeitamente. É o cuidado integral, né? O cuidado integral. Assim, o cuidado integral, lembrando do conceito ampliado de saúde, né, que a saúde não é só baseada no conceito de doença propriamente dita, ela vai além. A saúde, ela, como a professora Miriam citou, existem vários aspectos envolvidos para a pessoa ter saúde. Se essa pessoa tem um trabalho, se essa pessoa dorme bem, se essa pessoa se alimenta, se essa pessoa faz um exercício físico, né? Tudo que a pessoa faz para contribuir para o seu conforto e bem-estar, tanto pessoal, quanto social, quanto emocional, vai estar produzindo saúde. Não só a prevenção da doença, mas o social, o econômico, o emocional, o psicológico, tudo isso vai ser fatores que vai conseguir montar esse quebra-cabeça que é a saúde, né? E dentro desse contexto de prevenção, entra aí também um papel do enfermeiro como promotor do autocuidado, né? Sim. Tanto que nós temos no diagnóstico de enfermagem o déficit de conhecimento. E qual a nossa intervenção, não é, Simone? Nós, diante desse déficit, nós temos que prover
conhecimento para o autocuidado. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não estão habilitadas a exercer a sua saúde porque elas desconhecem. A pessoa, às vezes, já vem com aquele histórico de vida familiar, muitas vezes a avó, o avô passou, né, aqueles ensinamentos, a criança cresceu, a mãezinha cresceu, o adulto, o pai se formou e ela não continua exercendo aquelas mesmas experiências. Daí a importância do enfermeiro estar inserido nesses cenários, tanto o primário, o secundário quanto o terciário, para ele estar trabalhando essa questão de educação, de informação, de desconstruir. Aí entra na fala da professora Miriam, que a gente, além de ser agentes informadores, muitas vezes a gente tem que desconstruir aquilo que a Dona Maria e o seu João aprenderam desde pequeno. Aquelas simpatias, aqueles mitos, aquelas crenças. Igual quem nunca ouviu a mãe ou a avó falar: ah, meu filho, se você está menstruada, não lava a cabeça, não anda descalço, que faz mal para a sua saúde. Então o enfermeiro tem que trabalhar muito na desconstrução do conhecimento para trabalhar junto para poder construir um novo conhecimento voltado para a saúde, para o conforto do paciente. Lembrando também que é muito importante nessa construção do conhecimento a gente saber com a realidade que a gente está lidando, né? Porque a gente tem que transformar a informação de acordo com a realidade da Dona Maria e do seu João. Então tem que ser aquela coisa do dia a dia. Não adianta eu querer inventar um cuidado muito bonito se para aquela situação, para aquela realidade eles não vão ter acesso. Né? Dentro da realidade que o paciente está inserido, muitas vezes é só o fato do paciente, ele não tem acesso à água potável, mas a Dona Maria e o seu João têm fogão em casa, consegue ferver a água, a gente consegue estar colocando um filtro nessa casa para eles terem acesso a uma água limpa, filtrada. São pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Né? Normalmente, já nos serviços de saúde, o enfermeiro é o profissional de saúde que passa mais tempo ao lado do paciente, né? E na atenção básica, então, vocês normalmente já têm acesso até a casa e conseguem fazer esse diagnóstico da situação, né? Sim, é o trabalho de conhecer o senso comum em que as pessoas vivem e transformar isso diante da ciência. Né? É árduo, é muito difícil, porque você tem variáveis sociais, religiosas, em todo esse processo de transformação. Então, o enfermeiro precisa de uma habilidade muito grande para conseguir, primeiro, entrar nesse mundo, ser aceito nesse mundo, ser respeitado nesse mundo, para depois, então, começar as transformações. É um trabalho longo, não é um trabalho de uma fórmula mágica, né, Simone, que a gente resolva de hoje para amanhã. E você entrar na casa dos outros, você tem que entrar com todo um jeitinho, né? Você não pode invadir a casa dos outros, você tem que entrar pedindo licença. Aos pouquinhos o enfermeiro consegue falar uma coisinha aqui, uma informação ali, até ele ganhar esse respeito, essa confiança da Dona Maria, do seu João, do paciente, para a gente estar conseguindo transformar essa realidade. Né? Levar a informação, é muito carinho, é muito respeito, é muita empatia, é você se doar o tempo todo, você tem que gostar daquilo que você tem que estar fazendo, você tem que se aproximar das pessoas, as pessoas têm que ver o enfermeiro, têm que ver você ali como alguém que está para te ajudar e não para criticar. A gente não conseguiríamos tais mudanças se nós entrássemos com aquela visão crítica, com aquela visão punitiva, com aquela visão autoritária, né? Pelo contrário. Né, o que nós esperamos? Ser o ponto de referência para a solução de vários problemas. Por isso também acabamos resolvendo questões que não são diretamente relacionadas a nós. Principalmente na atenção básica, né? Porque por ser referência, tudo que acontecer na dinâmica daquela família, se esse enfermeiro conseguiu essa respeitabilidade, vai cair no colo dele algum problema que precisa ser resolvido. Eu queria que vocês falassem agora da importância da criadora da enfermagem contemporânea, né? Florence Nightingale. Florence Nightingale, uma inglesa, bastante radical para sua época, porque ela não aceitava a vida de ter que casar, ter filhos e ter uma vida como todo mundo esperava numa sociedade britânica do início de 1900, né?
E, diante disso, ela se sentiu iluminada em algum momento por Deus. E é de uma família muito rica, poderosa em termos políticos. Frequentava a sua casa ministros, a Rainha Vitória, inclusive. E ela tinha uma respeitabilidade pela formação intelectual. Ela era uma poliglota. Ela fez estágios em hospitais da Alemanha, da Inglaterra, da Itália. Ela estudava muito. Não tinha o apoio da mãe, que achava aquilo um absurdo, mas tinha o apoio do pai, que inclusive ajudava a estudar. Ela era uma matemática, uma estatística em potencial. Eu falo isso nas aulas, né? Do gráfico pizza, que todo pesquisador utiliza o gráfico pizza, que foi criado por Florence Nightingale. Né? E ela mudou os parâmetros da enfermagem, né? Exato. Aconteceu a Guerra da Crimeia e ela solicitou ao ministro do Exército, na época, que ela fosse para a guerra. Ela reuniu um grupo de mulheres com alguma experiência em enfermagem daquela época, que era muito mais ligada ao senso comum, porque não havia uma ciência para embasar a enfermagem da época. E ela foi para a batalha. E nisso ela conseguiu construir fundamentação científica para os procedimentos da enfermagem. Então, o que mais chama atenção naquela história? Ela entra numa tenda enorme com 2.000 soldados feridos, amputados, porque o grande tratamento da época eram as amputações. E apenas com medidas higiênicas, ela reduziu a mortalidade, que era mais de 80%, para 2%. Eu acho que... Não precisa dizer mais nada, né? Assim, se a gente fosse... E aí começou a noção desse cuidado integral, né? Exato, porque ela foi a primeira que identificou que para a pessoa ser saudável não era apenas um fator a ser trabalhado. Eu tenho que ter um universo de fatores, porque o ser humano é um universo de opções e possibilidades. E ela constrói também, ela é a primeira a pensar na ideia do ethos, enquanto hábito, enquanto morada. E ela passa a tratar o outro em função da sua morada e em respeito aos seus hábitos e costumes. Ela revoluciona. Surge a ética, né? Isso. E, desde então, Florence é a nossa guerreira, referência. É o nosso livro diário. Florence, para nós, é muito especial. Mas também não posso deixar de falar de Ana Nery. Isso. Né? A Ana Nery é um modelo para o Brasil. A Ana Nery vai para a Guerra do Paraguai. A Ana Nery é uma mulher viúva, também de uma família muito rica, do interior da Bahia. Os filhos estão na guerra, então ela resolve ir para a guerra também. E consegue ir com apoio também de autoridades. Aí envolvemos até Duque de Caxias dentro desse contexto todo. E ela também faz uma revolução dentro de um hospital de campanha. E o que eu vejo assim como um exemplo de Ana Nery? O poder político que tanto ela quanto a Florence exerciam bem. O poder de estudar, de construir um conhecimento. A doação para o outro, muito intenso, doar a minha vida em função do outro. E os embates. Ela não estava preocupada, especificamente Ana Nery, se ela estava tratando um paraguaio ou um brasileiro. Ela tinha que tratar os dois iguais e recuperar os dois sem Era o ser sofrimento. humano, né? Isso. Acho que é um grande legado que a Ana Nery deixa para nós. É pena a nossa história brasileira ser tão frágil, porque nós tivemos muitas outras Ana Nerys que não aparecem aí na história. Nós falamos aí de duas fontes de inspiração para a enfermagem moderna, né? Vamos voltar só uma questãozinha do papel do enfermeiro nessa questão da prevenção e da orientação, também orientando o paciente e a família como encarar a doença e o tratamento, né? Lembrando, assim, o que a professora Miriam disse, que o enfermeiro ele trabalha com conhecimento científico, né?
Então, quando nós chegamos lá na casa da Dona Maria, que nós falamos, Dona Maria, é muito importante, fazendo um link com Florence, da senhora abrir as janelas de manhã para o ar entrar, para a casa arejar, para renovar, porque assim vai diminuir a probabilidade de doenças respiratórias. Principalmente aqui em Petrópolis, que faz frio e todo mundo fica trancado mesmo, né? Você já viu no ônibus, às vezes a gente está no ônibus, o ônibus lotado, as janelas todas fechadas. Se o enfermeiro está lá, ele logo abre uma pontinha da janela para circular o ar. Então, assim, nós trabalhamos muito com essa visão do todo. Nós somos capazes de entrar num lugar e você já começa a identificar as coisas que precisam ser modificadas naquele ambiente. É o tapete que está lá há muito tempo sem ser lavado, às vezes tem um bebê pequeno e fica aquela poeira, as doenças respiratórias, é a água que precisa ser filtrada. O paciente que às vezes tem um idoso acamado, ele precisa ser levantado, ser colocado um pouquinho sentado na sala, até mesmo para se movimentar, ou no sol. Então são pequenas coisas que vão fazer grandes diferenças. Às vezes as pessoas, infelizmente, ainda desconhecem a riqueza que é ser o enfermeiro, a riqueza que é ter o enfermeiro ali por perto, mas nós podemos fazer grandes diferenças com pequenas atitudes, como foi o caso do Florence e de Ana Nery, né? E assim, é muito importante a gente, enfermeiro, acreditar na nossa profissão, acreditar que nós podemos fazer essa diferença, né, professora Mira? Com conhecimento científico, você chega aqui na faculdade, você estuda tanto, então saia daqui ciente que você é capaz, que você pode mudar um pouquinho. É um agente de transformação, né? Esse agente de transformação começa aqui dentro da faculdade. Né? Para quando você se formar, você ser capaz de ir lá no seu bairro, na sua começa aos poucos. Na sua vizinhança você já começa a transformar um pouquinho e quem sabe isso cresça a nível de Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil, o mundo, né? As possibilidades estão aí. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre enfermagem e prevenção. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre enfermagem e prevenção, o cuidado com o adolescente. Nossas convidadas são a coordenadora do curso de enfermagem da FMPFase, Miriam Heidmann, e a aluna do 9º ano do curso de enfermagem da FMPFase, Simone Azevedo. Agora vamos entrar nos adolescentes. Como é que é o trabalho feito no ambulatório escola? Bem, o trabalho feito no ambulatório escola, nós estamos implementando, né? E assim, é desafiador quando você faz uma proposta de implementar alguma coisa, né? Porque são vários obstáculos, são vários desafios, mas nós temos chegado lá, graças a Deus a agenda já está aberta e tem pacientes até novembro já agendados. E assim, nós tivemos que desenvolver várias estratégias para conseguir trazer esse adolescente para a gente, né? A gente, quando vê que o corredor da clínica médica está lotado, que a pediatria está lotada, a gente sempre faz aquela abordagem. Bom dia, nós estamos implementando a consulta de enfermagem do adolescente. A gente sempre faz aquela estratégia de acolhimento, tanto com as mãezinhas quanto com as pessoas que estão ali. A gente dá a informação, sugere que eles marquem a consulta e assim a gente tem conseguido. É um trabalho de formiguinha, é o dia a dia, assim, trazê-los para a gente, mas a gente acredita muito nessa causa. Miriam, a FMPFase não está inventando a roda, a consulta de enfermagem já existe, ela foi estabelecida em 1968, né? Fala um pouquinho sobre a consulta de enfermagem. A consulta de enfermagem começou na década de 60, muito, como eu vou dizer, pré-pós-consulta médica, uma coisa assim mais de puramente educacional, né? Na década de 1970, nós construímos junto com a Associação Internacional de Enfermeiras, que tem sede em Nova York, o diagnóstico de enfermagem, que é o que nós trabalhamos até hoje. E a partir de então, enquanto consulta, é o processo de enfermagem, a metodologia de assistência de enfermagem. Então, hoje, é lei, não é, pelo Conselho Federal de Enfermagem,
pelo próprio ato da enfermagem, e em que todo estabelecimento de saúde, público ou privado, exista consulta de enfermagem. Nesse caso específico, nós estamos falando para o adolescente, então com foco para esse processo de enfermagem do adolescente. Bom, o que é isso? Nós temos todo um trabalho da história desse adolescente, todas as intercorrências que podem afetar a sua saúde. Eu sempre brinco com os alunos, sempre pensar, o risco é, a prevenção é. Né? Então a consulta segue esses vetores. Depois nós chegamos no diagnóstico de enfermagem. Através do diagnóstico nós temos intervenções estabelecidas e depois uma reavaliação para ver se tivemos sucesso no andamento da consulta e no acompanhamento das condições de saúde e de educação desse adolescente. A importância desse trabalho com o adolescente, na verdade, essa faixa etária aí, é a mais vulnerável a uma série de fatores de risco, né? Sim, lembrando assim do conceito de adolescência, só para a gente fazer uma reflexão, a adolescência ela é a transição, né, da fase infantil para a fase adulta. E muitas vezes nesse período de transição entre a criança e o ser adulto, ali está estabelecido o adolescente. E ele fica sem referência, ele não vai mais na pediatria, mas ele também não vai ainda na clínica médica. Ele vai aonde? Cadê o setor de saúde? Cadê alguém de referência que pode estar auxiliando esse adolescente? Daí o nosso interesse, a nossa preocupação em estabelecer essa consulta de enfermagem, para a gente estar fazendo um trabalho como enfermeiros, um trabalho multidisciplinar que atenda todas essas questões, desde o adolescente, conforme a professora Miriam falou, que tem um histórico, ainda quando ele estava na barriga da mãe, depois passou por criança e agora chegou na adolescência. Quais são as individualidades, as particularidades, as situações de risco que esse adolescente está envolto, né? O que a gente precisa trabalhar como diagnóstico de enfermagem, quais as intervenções que a gente tem que estabelecer e como a gente vai agir diante desse processo. Tem uma questão que se coloca aqui, que eu acho que é muito importante, entender essa fisiologia do adolescente. Porque nesse momento de adolescerem, né, nós temos um desenvolvimento endócrino e um desenvolvimento nervoso, especialmente cerebral. Então nós precisamos entender esse processo para compreender o comportamento desse adolescente e essas vulnerabilidades. Então, ele vive um momento em que ele está produzindo hormônios em quantidades, às vezes, absurdas, né? Tanto estrogênio quanto testosterona, e, ao mesmo tempo, ele está mielinizando, quer dizer, ele está construindo uma barreira gordurosa em todo o sistema emocional. Então, o que acontece aí é que nós temos que ter na vida dele componentes que consideramos saudáveis para que esse desenvolvimento aconteça de maneira normal. Exemplo, se esse adolescente sofre violência física, psicológica ou sexual, ele não vai mielinizar essas estruturas emocionais. Então, se nós analisarmos os estudos por ressonâncias, tomografias, de adolescentes que sofreram violências e outros que não sofreram, nós vamos observar que aqueles que sofreram, eles demonstram lesões nesse processo de mielinização de estruturas emocionais. Então, são adolescentes, futuros adultos, com determinados problemas de comportamento. Por exemplo, dificuldade de criatividade, a falta de engajamento em determinadas causas, até familiares, a não permanência em relacionamentos, ou mesmo na própria família ou no trabalho. Então, nós temos é tão séria essa questão dessas possíveis violências, porque a repercussão disso é para o resto da vida. A vida toda, né? E muitas pessoas passam pelo processo de violência, muitos adolescentes, sem ter consciência que estão sofrendo uma violência. Então, nós não podemos nem atender essas pessoas
porque elas não Elas buscam não se ajuda. aproximam da gente, né? E tem uma questão de culpa aí, porque a vítima se sente culpada, né? Sim, temos vários componentes familiares e sociais envolvidos. Porque a partir do momento que uma menina de 15, 16 anos tem consciência que sofre uma violência sexual e ela fala isso para a família, ou ela é punida, ou essa violência se torna maior. Se ela fala fora, se ela fala conosco, enfermeiros, nós vamos tomar medidas de proteção. E muitas não querem que nós tomemos essas medidas porque vai gerar consequências, né? terão repercussões familiares e sociais. Mas é importante que busque essa ajuda, até porque pode haver um encaminhamento para uma terapia. Exatamente, porque veja, ela pode ficar com uma modificação anatômica, como eu expliquei, mas uma boa terapia, uma boa conversa, um grupo de apoio, a pessoa consegue se equilibrar e ter uma vida feliz, que é o que todo mundo quer. Construir um novo futuro, né? Isso. Né? Ter O que uma aconteceu está ali, perspectiva. mas dá para mudar dali para frente, né? Isso. E o interessante, essas meninas que sofrem, meninos também, que sofrem essas violências, não têm perspectiva de futuro. O futuro é escuro, não vê um foco. Que elas passaram a desacreditar nelas mesmas, né? E como às vezes... Mexe muito com a autoestima. Mexe muito com a autoestima. E às vezes elas não se abrem, não dividem, guardam aquilo para si. Então vai ser aquela sofrência para a vida toda, conforme a professora Mira disse. E se dividir conosco, profissionais de saúde e enfermeiros, fica mais fácil. Porque a partir do momento que você verbaliza, você já fica mais leve, né? Você já fica mais aberto às conversações, o seu emocional, o psicológico já fica mais preparado e a gente vai ajudar nessa repercussão emocional que toda essa violência exerce na adolescente, tanto no menino quanto na menina. E no caso da consulta de adolescente, o profissional que está ali, ele foi preparado para atuar com o adolescente, né? Exatamente. E nós temos, mesmo que a pessoa ou a adolescente não verbalize ou não consiga verbalizar, nós temos indícios que nós percebemos na consulta, como também percebemos quando estamos numa escola, em que observamos o comportamento deles em sala de aula, no momento de intervalo, ou mesmo no desenvolvimento do acompanhamento da aprendizagem. Que é o que nós costumamos falar que o corpo fala, né? Às vezes o adolescente ele está ali diante da gente, tímido, não quer falar que sofre essa violência, mas um gesto que ele faz a gente já consegue interpretar que algo está errado, ele consegue nos transmitir alguma coisa. E numa próxima, talvez não na primeira consulta, mas numa segunda, numa terceira, nós ganhando a confiança desse adolescente, ele começa a se abrir e aí sim a gente começa a ajudar. E a gente está falando de violência, né? Enfatizando a violência, né, Miriam? Porque realmente assusta, né? Como são tantos casos. Isso me deixa muito triste, muito. Fátima, esses últimos dias, então, têm sido difíceis para mim. Porque eu tenho assistido, tenho ouvido, tenho visto muitos adolescentes com problemas. E isso realmente tem mexido muito comigo e acredito que com todos os alunos que vivem essas experiências conosco, professores. E em muitos momentos nós ficamos sem ação, porque o adolescente não verbaliza, a família desconhece ou não sei se esconde. Então é aí socialmente é um problema muito grave e pouco explorado. E realmente são mais de 10 mil casos, né? É muita coisa. A gente tem aqui uns números dos registros do Sinan. Em apenas um ano, 10.425 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. A maior parte é entre 10 e 14 anos e 83% do sexo feminino, né? Isso num ano, né? E o que é notificado. Que é só uma pontinha do iceberg, né? Só uma pontinha.
Porque ainda há muita vergonha, há muita culpa envolvida, muitos casos tem a família envolvida, né? E aí não chegam nem a ser notificados. E eu vou mais longe. Já participei de grupos com adolescentes que sofrem violência ou sofriam violência, em que eles levaram muito tempo para entender que aquilo era uma violência. Porque eles nascem e são criados num ambiente em que a violência é comum. Então ele não entende aquilo como violência. Ele vai entender, às vezes, quando ele é adulto. E ele teve toda uma vida em que ele sofreu violência e ele não sabia que aquilo era uma violência. E todas as consequências dessa violência, né? Psicológicas e físicas. E para a vida toda, né? Em vários segmentos da vida. Em termos, inclusive, anatômicos e fisiológicos, né? É um adolescente que tem dificuldade de se envolver socialmente. Geralmente ele é mais tímido, né? Mais isolado. Ele mesmo se isola, né, professor? Tem dificuldade de relacionamento, de fazer amizade, até mesmo por causa da timidez, da vergonha, com medo de alguém descobrir, com medo de alguém se envolver nesse processo também, né? Assim, é uma história de vida bem triste, bem sofrida, mas que nós estamos aqui para poder ajudá-los, né, professor? No próximo bloco a gente fala um pouquinho das outras vulnerabilidades a que o adolescente está exposto, né? Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre enfermagem e prevenção. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre enfermagem e prevenção, o cuidado com o adolescente. Nossas convidadas são a coordenadora do curso de enfermagem da FMPFase, Miriam Heidmann, e a aluna do 9º período do curso de enfermagem da FMPFase, Simone Azevedo. Vamos entrar agora numa questão que também é muito séria na adolescente, que é sexualidade, né? Durante muito tempo foi um tabu para a sociedade, não se falava no assunto e a gente ainda tem os reflexos disso, né? Nós vemos ainda que é um tabu, se fala muito pouco. As nossas pesquisas, nós fizemos já alguns anos de pesquisa sobre adolescente aqui na faculdade e indica que eles aprendem sexualidade, os nossos adolescentes aprendem sexualidade com grupo, não com a família, não na escola, com os seus grupos. O que eles estão aprendendo no grupo? Que grupo é esse? Muita coisa deturpada, né? Provavelmente. E aí tem um trabalho desse de orientação na consulta de adolescente, né? Não só na consulta, mas também uma estratégia que nós criamos lá no ambulatório é de estar fazendo o grupo de adolescentes todas as quartas-feiras pela manhã antes da consulta. Então, cada quarta-feira a gente desenvolve um tema. No primeira quarta nós falamos de adolescência e apresentar o caderneta de vacina para esse adolescente que muitas vezes ele desconhece que existe essa caderneta e que ela pode ajudá-lo. No segundo encontro nós falamos de sexualidade e gravidez na adolescência. No terceiro, que foi ontem, nós falamos das infecções sexualmente transmissíveis. Semana que vem falaremos sobre as drogas e no último encontro a gente fala de hábitos de vida saudáveis. Então é uma oportunidade da gente pegar esses adolescentes que estão ali e estar conversando um pouquinho e estar esclarecendo sobre esses assuntos, né? E aí é uma orientação realmente com a linguagem do adolescente, né? Sim. Extremamente. Se você não acertar a linguagem dele, não vai dar certo. Eu sempre oriento os meus alunos, quando trabalho o tema, que nós temos que ver os programas que o adolescente vê. Para quê? Para aprendermos a linguagem que ele utiliza. Porque o canal é a linguagem. Se nós errarmos na linguagem, nós vamos errar. Mensagem não é transmitida. Não é transmitida. E é você se aproximar, né? Não adianta o enfermeiro chegar lá e querer falar bonito,
Se não vai atingir o adolescente, né? É você falar, galera, que é né? Da forma mais da simples forma mais possível. simples, mais descontraída. Às vezes você faz até uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali, mas para trazê-lo para você e ele se abrir, ele conversar, ele interagir, né? Porque o grupo é isso, a gente construi juntos, né, professor? E o foco nesse trabalho de orientação é a prevenção também, que eles tenham uma sexualidade sadia e protegida, né? Exatamente. Esse é o grande objetivo, é protegê-lo. Mas nessa proteção, ele como agente livre para definir o que ele quer da sua própria vida. Então, nós damos a eles instrumentos de proteção e valores, para ele pensar o que eu quero para mim, o que é importante para mim. E a partir dessa decisão, nós damos o apoio. Isso mesmo. Como vivenciar essa sexualidade da melhor maneira possível, Isso. né? Com mais saúde. Com mais saúde. Porque as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS estão aí, né? E muitas vezes nessa faixa etária é que está acontecendo muita contaminação, né? Mais do que triplicou, né? O caso de notificação de AIDS. Que mais aumenta. Está em evidência, né? Nos casos de Nós AIDS, não HIV. conseguimos agir ainda com relação aos adolescentes, porque eles se escondem, né? A maioria se esconde. Então, não temos acesso. A hora que eles chegam para nós conseguimos, mas vamos trazê-los, né? E muitos já tiveram a primeira ou outras experiências, né? Sim, e às vezes são as experiências traumáticas também, né? Das piores formas, né? Muitas vezes, assim. É as escondidas. E a escondida, ele geralmente é feito de uma forma não correta, né? Às pressas, são as brincadeiras, muitas vezes, que eles fazem na servidão, no grupo de amigos, tudo na correria, as escondidas. Então, é mais propenso a fatores de risco e às vulnerabilidades, né? E quando a gente fala em sexualidade, a gente não está falando propriamente do ato sexual. Sexualidade, ela envolve mais além, né? Ela envolve as fantasias, os sonhos, os desejos, os interesses, os romances. O adolescente tem muito a fase do ficar, do namorar, né? E ele, às vezes, ele fica, mas ele pensa assim, é tudo muito rápido, é só hoje, não se protege. Mas aquele só hoje já é a situação de risco que ele tá exposto, né? Isso é que a gente trabalha muito. E a sociedade também, às vezes, tampa o sol com a peneira, né? Não, e eu fiquei, conforme a Simone aqui estava falando, eu fiquei pensando no próprio conceito de sexualidade. Porque a sociedade faz um conceito reducionista de sexualidade, como se fosse a questão sexual. Sexualidade é a forma de viver, é a forma de dançar, é a forma de curtir a vida, de ver a vida, de querer, de amar, de poder, de sonhar. Tudo isso é um exercício de sexualidade. Por isso, nós temos no Ministério os documentos de direitos sexuais e reprodutivos, em que separa bem essa questão da sexualidade. Então, reduzir tudo isso a só uma questão de relação sexual, não é isso. É muito mais amplo. A relação sexual está dentro disso como mais um aspecto. Mas não é ela que responde por toda a sexualidade, que nós precisamos promover nesse adolescente. E as pessoas desconhecem isso, né? Sim, sim. Elas, infelizmente, elas desconhecem. Elas acham que o ato sexual, que a sexualidade, quando você pensa em sexualidade, se você fizer uma brincadeira com os adolescentes, é sexo. Eles não pensam que é o sonho, que é você namorar, você piscar o olho, passar pela adolescente e já fazer aquele flertezinho, tudo isso já começa a sexualidade, né? A gente tem inclusive aqui os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, a PENSE, 2012, que revela que 28,7% dos alunos já tinham tido relações sexuais. A menarca está precoce, que é a primeira menstruação. Então, parece, segundo alguns autores, que isso gera também a sexarca precoce, que é a primeira relação sexual. Dentro desse universo de possibilidades, nós vamos ter o adolescente cada vez num risco maior. Porque você imagina uma menina de 12 anos que tem a sua primeira relação sexual com o primeiro namorado,
um ficante, quantas relações sexuais, com quantos parceiros essa menina terá ao longo da vida? E muitas vezes psicologicamente não preparada, né? É, esse lado também. Aí a gente lembra um pouquinho, fazendo um link com a ST, a vacina da HPV, né, que o Ministério agora abaixou para 9 a 13 anos, justamente para tentar alcançar cada vez mais cedo essas meninas que ainda não tiveram a sua primeira relação sexual, para estar gerando anticorpos contra o HPV, que é uma doença que, assim, é a principal causadora do câncer do colo do útero, né? Tem uma outra questão que eu acho que é importante nós colocarmos aqui, Simone, porque há também um imaginário social que o grande problema da adolescência é a menina com a menarca, né? A primeira menstruação. Então, há um contexto familiar de preocupação, se vai ter cólica, se não vai e tal. Então, a sociedade, nesse momento, foca as meninas. Só que esquece que os meninos vivem um conflito brutal. Porque os meninos logo entendem nos seus grupos de conversa que eles são os grandes responsáveis por uma relação sexual bem-sucedida. Como ele vai garantir que aquele pênis vai estar ereto na hora da relação sexual? Então eu atendo centenas de meninos por e-mail, por telefone, questionando, desesperados, como é que ele vai fazer isso? Né? E o que nós vemos hoje? Eles apelando para determinadas substâncias, como o próprio Viagra, para garantir uma relação sexual bem-sucedida. Totalmente desnecessário, totalmente, né? Mais nessa faixa etária. É. Então, hoje eu vejo, aliás, tenho visto isso já até nas nossas aulas nós conversamos, o conflito está muito maior sobre o menino do que sobre a menina. Porque o menino, ele também passa esse deixar de ser menino para iniciar a ser o adolescente, o rapaz, muitas vezes sozinho, né? Esses dias nós passamos por uma situação em que nós fizemos um grupo de adolescentes e a gente estava explicando justamente isso no grupo de sexualidade e gravidez na adolescência, que as meninas elas vão ter a sua primeira menstruação e os meninos vão ter o que nós chamamos de poluição noturna, que é aquele momento em que o adolescente ele tem aquela sua primeira ejaculação, geralmente quando ele está dormindo, né, que ele acorda todo molhado, e ele vai procurar às vezes na internet, vai conversar com um amigo, poxa, eu fiquei rapaz. E a mãe desconhece. Nós ouvimos uma mãe dizer que ela tem um filho de 24 anos, ela falou, poxa, o meu filho tem 24 anos e eu nunca soube que ele passou por isso. Se você não estivesse me falando agora que isso existia, eu nunca ia saber que o meu filho ficou rapaz e que isso chamava poluição noturna. Né? Ao contrário que eles falam, a menarca, a primeira menstruação, todas as mãezinhas sabem que a menina tem a primeira menstruação, mas e o adolescente? Será que ele não precisa da presença do pai ali conversando, explicando o que aconteceu, por que isso aconteceu, o que isso pode acarretar, né? Porque aí a gente lembra sempre nos grupos e na consulta que a partir do momento que a menina tem a sua primeira menstruação e a partir do momento que o menino já tem os espermatozoides, já tem a poluição noturna, que eles podem, diante de uma relação sexual, engravidar. E aí a gente entra na gravidez, na adolescência, que é um problema muito sério, né? Em termos de Brasil e de Petrópolis, nós tivemos uma redução, mas ainda não é significativo, né? Ainda é alto o índice. Ainda é alto. Se compararmos a países de primeiro mundo, nós estamos ainda muito a desejar. Mas o que mais me preocupa, quando nós conversamos com essas adolescentes que engravidaram, um grande quantitativo queria engravidar. Tem o desejo de engravidar. E aí, fazendo uma pesquisa maior, que nós trabalhamos numa pesquisa nesse sentido durante 2 anos, e nós chegamos à conclusão triste que isso é um grito dessas adolescentes diante das condições sociais em que elas vivem. Como elas não têm uma perspectiva de futuro, elas não veem além, o que é possível e viável é uma gravidez. E essa criança pode trazer a ela uma dimensão de futuro que ela não conseguiu construir. Este é um grande problema para nós brasileiros.
porque nós temos adolescentes engravidando em função de questões sociais, de negligência da família, de falta de maternagem, de medo de viver e de uma escola que nem sempre dá o apoio que ela necessita para crescer e para construir uma pessoa para a sociedade e para o mundo. Isso é muito triste. Com certeza. E aí a gente entra num outro fator de risco muito grande ao qual os adolescentes estão expostos, que são álcool, cigarro, drogas ilícitas, né? Assim, as pesquisas estão aí, elas nos dizem que cada vez mais cedo o adolescente ele entra nesse universo das drogas, né? Se a gente for ver, até uma das pesquisas da Pense está relacionando isso, que os adolescentes eles têm acesso ao álcool, ao cigarro, às bebidas, cada vez mais cedo. E vai ser aquele adulto que, às vezes, vai a vida toda fazer uso das drogas, o uso do álcool, né? Essa pesquisa que você se referiu diz que 70,5% dos alunos já tinham experimentado o álcool, né? E 31,7% com menos de 13 anos. Né? E daí para pular para uma coisa pior, para uma dependência. Porque o álcool e o cigarro, eles são a porta de entrada, né? Para as outras drogas. E o álcool é a pior substância psicoativa que nós temos na nossa sociedade e ela é lícita. Né? E muitas vezes incentivada, né? Incentivada. Não só pela propaganda, né? Mas como dentro de casa, né? Dentro de casa. As famílias têm cerveja na geladeira, é comum. O churrasco tem cerveja. Natal, Páscoa são regados a vinho e a outras substâncias. Estão vendo isso todo o tempo. Faz parte do ritual de crescimento, Isso. E eu já ouvi várias vezes pais falando com os filhos: a hora que você tomar isto aqui, você será um homem. Ele vai querer ingerir aquela substância. Só que é uma substância que cria dependência. E essa dependência pode levar até o óbito. Se tiver a propensão à dependência, né? Exato. E fazendo um link também com os acidentes, né? Que a maioria dos adolescentes ou dos jovens, eles vão para a balada, bebem, depois dirigem, alcoolizados, e aí a incidência de acidentes com adolescentes tem crescido muito. É um outro fator, né? Fator. Nos óbitos. Nos óbitos. As causas externas como são as principais fator, causas de óbitos em adolescentes. Né? Eles são mais expostos, né? Em todos os sentidos. Aí volto àquele momento que nós falamos do desenvolvimento cerebral. Se esses centros emocionais estiverem realmente desenvolvidos, ele tem mais resistência. E se ele vive num ambiente social, familiar, educacional, ele ganha resiliência. Então ele resiste, ele não tem o intuito de experimentar aquela substância ou de entrar por aquele caminho. Mas o que nós vemos na nossa sociedade é justamente o oposto. Nós vamos ter uma criança adolescente que sofreu violência, então seus centros cerebrais não foram desenvolvidos como deveriam. Ele não tem resiliência porque a sociedade não lhe dá isso, a família o provoca para a ingestão daquela substância e muitas vezes os professores se calam. Ou o professor encaminha esse adolescente para tomar uma cervejinha no bar na frente da escola. É uma situação bastante drástica. Há muito aí da nossa cultura a ser mudado, né? Uma coisa, assim, referente ao nosso papel como enfermeiro, é a gente estar trabalhando com o adolescente de formas que ele venha a refletir para ele fazer suas escolhas, né? É empoderar esse adolescente, porque ele está no grupo, ele está na escola, ele tem os amigos, e para ele não ter medo de ser careta. Ah, eu sou careta porque eu sou BV, sou boca virgem. Ah, eu sou careta porque eu não transo sem preservativo. Ah, eu sou careta porque eu não bebo, porque eu não faço uso de drogas. Porque existe aquela pressão, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho em relação à cultura da mídia, do corpo bonito para as meninas, que você tem que ser sarado, que você tem que... É o outro extremo, né? Não se fala da sexualidade, ao mesmo tempo se estimula a erotização muito precoce, é o corpo em evidência o tempo todo e um padrão a ser seguido, né? Isso. E pela vulnerabilidade dele, ele é altamente
levado a consumir esses padrões. Inclusive, o que seria o belo, né? Ele tem um padrão de cultura belo. narcisista, né? Em alta. A sociedade traz a ele o padrão do belo e ele quer ser igual àquele, que o biotipo não tem nada a ver com aquele, mas ele quer que é assim, totalmente impossível, né? E as consequências disso, né? Sem dúvida. Observamos que as classes mais privilegiadas, meninos e meninas estão fazendo cirurgias estéticas, que eu olho assim, mas por que fazer isso? Não vejo razão, você é tão lindo, tão bonita, por que isso? Né? E temos fins tristes, inclusive, com relação a isso, porque às vezes vão colocar prótese de silicone, faz reação, acaba fazendo uma sepse e não vai bem, é muito triste. Por outro lado, nós temos a própria sociedade capitalista usufruindo dessa situação. Olha o número de lojas e casas de suplementos nutricionais, esportivos, etc. E aí a gente tem aquelas disfunções, né? Tem a bulimia, a anorexia, e no caso dos meninos... A vigorexia, meninos e meninas. A vigorexia, quer dizer, o excesso de exercícios para atingir aquele corpo padrão, né? Exatamente. Com ou sem a utilização de anabolizantes ou outras substâncias, né? Desde que aquele padrão seja atingido. Então, nós temos aí a utilização de hormônios, utilização de drogas muito críticas para atingir o que eles consideram o corpo ideal. E com consequências trágicas também. Uma das coisas que a gente trabalha também no grupo lá e na consulta são os hábitos de vida saudáveis, né? Relacionado a um exercício físico, a prática de esportes, tudo assim regrado. Você não precisa praticar, tomar hormônio, mas pratique um exercício físico, faça parte de um grupo, seja inserido, tenha autoestima. Na medida em que faça bem, não o exagero, né? Isso, não, nada exagerado. Por tudo isso, essa consulta com o adolescente é muito necessária, né? Mas é preciso aí mudar um pouquinho também a cultura, porque o adolescente não procura normalmente o serviço de saúde, né? Vejo também que precisamos do apoio de vocês para levar para a nossa sociedade esse trabalho que começamos a desenvolver agora, principalmente com a Simone aqui, com toda a vontade e garra, para que as pessoas vejam quanto isso é importante, quanto a gente pode fazer um mundo melhor. É porque, infelizmente, desculpa cortar, infelizmente a gente ainda tem essa cultura do médico, da doença propriamente dita. E a maior parte desses adolescentes, eles são saudáveis, né? Eles vivem em torno de situações... Eles vivem em risco. Isso, eles vivem em risco, situações de vulnerabilidade, mas que o enfermeiro vai estar trabalhando essa prevenção, esses cuidados, essas intervenções, e não a doença. Para que esse risco não se torne um problema real. Um problema real, exatamente. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação de Obrigada vocês. a você. Obrigada. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.